Olá, bem-vindos ao Papo de Cozinha. Eu sou Gigi Cousteau, chefe de cozinha, e nesse bate-papo que a gente vai ter aqui nesse canal vai ser algo bem descontraído, bem gostoso para que você tenha mais informação. E para você que não me conhece ainda, não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se no meu canal do YouTube. Ative o sininho para receber notificações, dê seu like e compartilhe com seus amigos. Assim, o maior número de pessoas vai ter acesso a informações afetivas e saudáveis sobre alimentação. Então, antes de começar nosso bate-papo, vamos à vinheta! Então agora a gente vai começar o nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo aqui na cozinha sempre é bem descontraído, bem dinâmico. E aí, quando a gente for conversando e vocês forem assistindo o vídeo, né? Para quando vocês assistirem, podem deixar seu comentário lá, façam perguntas que eu vou responder a todas elas, tá bom? E aí a gente consegue interagir e ter o maior número de pessoas conectadas também com as informações, que às vezes a sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa que não conseguiu perguntar e aí eu acabo respondendo e todos nós temos informações maravilhosas. E eu também acabo aprendendo muito com vocês. O bate-papo de hoje, né, desse nosso primeiro programa é muito do mesmo, né? Eu gosto bastante de falar isso com os meus clientes, quando a gente faz a consultoria, é que a gente tem uma gama de muitas coisas do mesmo. E como a gente não percebe isso, né? E como isso acontece, eu vou falando aqui, vocês vão entender plenamente sobre o que acontece com a gente inconscientemente. Quando você vai no mercado, quando você vai comer fora, o que a gente percebe é uma grande quantidade de produtos, porém se você prestar atenção realmente, você vai se dar conta que é muito do mesmo. Por exemplo, você chega no mercado, quando você entra no mercado, geralmente a maior parte deles, não todos, mas a maioria sim, ele vai ter a parte de bebidas, a parte de chocolate, a parte de produtos que não são da nossa primeira necessidade, né? Justamente para que a gente já vai ali, já chega, já olha e fala, que legal, tem um chocolatinho, tem uma coisa açucarada, ou tem um salgadinho, alguma coisa desse tipo. E aí você começa a se dar conta que quando você vai para a parte do arroz, do feijão, das coisas de primeira necessidade, o que você vê? Um corredor gigantesco, tem várias marcas, vários preços, mas o arroz, por exemplo, a gente vê 95% do arroz disponível, o arroz branco. E aí depois você tem parbolizado e os saquinhos pequenos, principalmente, são dos outros tipos de arroz, por exemplo, o arroz integral, o arroz canole para você fazer o risoto, aí tem o arroz oriental algumas vezes, mas isso depende do mercado, porque tem mercado que nem isso tem. E aí você, né, você se diz, nossa, eu estou no mercado que tem uma grande diversidade, mas 95% do que está ali é a mesma coisa, só difere marca e o tipo. Então arroz branco vai ser sempre arroz branco, lógico que a gente tem o tipo 1, né, a gente tem vários tipos dele que podem ter maior qualidade ou menor qualidade do grão. Porém, é arroz branco e ponto. E pacotes grandes também, em sua grande maioria. Você vai lá e a maioria que você acha é de 5 quilos, no exemplo do arroz. Feijão, a mesma coisa. Você acha feijão preto, você acha em pouca quantidade, mas ainda tem, porque nós temos a feijoada, né, que é um prato típico. Mas no estado de São Paulo é o feijão carioquinha, no Rio de Janeiro é mais o feijão preto, né? Que eu penso que as pessoas consomem mais. Em São Paulo é carioquinha, aí tem o fradinho, tem alguns outros tipos de feijão, mas também pacotes de 1 quilo em sua grande maioria, e geralmente são esses 3 tipos de feijão que nós temos aí flutuando. Vão faltar muitos outros tipos de feijão que a gente acaba não vendo. Óleo, a mesma coisa, você vê o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de girassol e depois vem o azeite, que também é uma grande confusão, que é colocado junto, como se fosse igual, até a embalagem, o rótulo é super parecido do óleo composto, que não tem nem a metade da qualidade de um azeite de verdade com os azeites, né? Então tem que tomar muito cuidado também quando você for comprar o azeite, verificar se você não está levando gato por lebre, não está levando o óleo composto no lugar do azeite. E aí você também vê aquela grande diversidade
E também, né, a maior parte das pessoas acaba levando óleo de soja, porque os outros tipos de óleo também têm um preço bem maior e a quantidade, né, disponível ali para que você escolha é muito pequena. E assim acontece com a maioria dos produtos. Isso com os tipos de leite, com as carnes, com os pães. Então, o que acontece aí? Você acaba sendo condicionado a entender que tem ali aquela diversidade, mas na verdade você não está levando nada de diferente, né? Tirando o preço, que nem eu disse, a marca, a qualidade, isso você pode ter. Mas o que dificulta hoje é que as famílias são muito menores do que elas eram antes. Então, quando você pega um pacote de arroz super grande, acontece o quê? Você não vai jogar aquele arroz fora, e se você deixar muito tempo ali, pode criar caruncho, né? Aqueles bichinhos pretos que a gente não gosta, pode mofar, e aí você vai fazer o quê? Vai consumir. E aí isso proporciona que você não tenha uma nutrição adequada. Nutrição adequada, o que é? Quanto maior a diversidade que você tenha no seu dia a dia, melhor o seu organismo vai reagir. Ele vai estar mais fortalecido, né? Você vai ter o sistema imunológico mais fortalecido, você vai ter aí todas as suas funções de maneira plena quando você consegue realmente diversificar isso. Por isso que muitas pessoas comem bem, né? Comem um prato razoavelmente grande, que isso não quer dizer que é um prato saudável. A gente tem que também distinguir esses pontos, mas o que leva a pessoa a achar, a pensar, eu como super bem porque eu tenho uma anemia, porque eu tenho uma deficiência de uma vitamina X, porque que eu tenho um problema Y, porque meu cabelo cai, porque minha pele descama, né? E aí ele acha que porque ele está comendo bem, porque ele compra a marca X, que é uma marca boa, ele está se nutrindo, e não é isso. Então, o que é aqui a dica desse bate-papo super produtivo e super legal que eu quero falar com vocês aqui? Porque eu tô falando com você, né? Você tá aí na sua casa, eu tô aqui na minha, mas isso não quer dizer que a gente não tem um papo gostoso para bater, né? Eu sempre gosto bastante de falar, eu gosto de conversar, e aí eu tô vendo você aí, né? Falando, nossa, eu não tinha percebido isso. E aí, qual que é a dica que eu falo para vocês? De repente, vocês vão falar para mim, Gigi, eu não sei porque eu ouço muito isso, né? Que eu acho que vai ficar muito mais caro, eu não tenho tempo. Gente, se você fizer uma listinha do que você precisa, não vai gastar mais tempo. Se você souber pesquisar antes o lugar que você tem que ir, não vai levar tempo. E depois que você acostuma, tudo tem que ser dado o primeiro passo. Depois que você acostuma, tudo acontece plenamente, vai ficar tudo fazendo parte da rotina e você não vai nem se dar conta disso. O que é legal que você faça a lista e você compre no lugar que vende a granel, né? A grande dica é a granel. Por quê? Você vai chegar lá, você não vai ter só arroz branco, você vai ter N tipos de arroz, N tipos de feijão, até mesmo tipos de tipos de farinha de trigo, né? Farinha de trigo, tem o trigo sarraceno, vai ter o trigo integral, vai ter, né? Aí você vai ter farinha de arroz, por exemplo, para fazer seu bolo, né? Você tem os tipos de polvilho que acaba sendo muito mais em conta, e aí você vai pegar porções fracionadas. E quando você chegar no final da conta, você vai ver que não vai dar mais do que aquilo que você costumava gastar no mercado. Porque você vai pegar o necessário. Então, você quer diversificar o tipo de arroz, o tipo de proteína que você, desculpe, o tipo de carboidrato que você vai consumir, né? E aí você gosta muito de arroz, não quer substituir por outro, né? Não estou entrando no mérito ainda disso, porque, né, nós somos livres para comer o que nós quisermos e só temos que ter a informação correta. Sabemos sim que o arroz integral, o arroz selvagem, arroz vermelho, o arroz 7 grãos é muito mais nutritivo do que o arroz branco. Mas eu não estou entrando no mérito disso agora, então você pode ir lá e fazer o quê? Você pode pegar 500 gramas de arroz branco, 500 gramas de arroz branco, 500 gramas de arroz vermelho, né, 300 gramas de arroz selvagem, e aí você vai ter vários produtos, né? Você vai ter vários tipos de arroz que vão agregar nutrientes diferentes, por justamente eles serem de tipos diferentes e serem manufaturados, processados de maneira diferente, né? O integral né, não é processado, o arroz selvagem tem aí a questão dos nutrientes, que é muito válida. A mesma coisa com o tipo de feijão, com o tipo de farinha, você vai ter ali a possibilidade de incluir outros tipos de grãos, mesmo de castanhas, por exemplo, né? Você chega lá, quando você chega no mercado, você já acha também, né, o tipo de oleaginosa, você acha castanha,
né, castanha do Pará, castanha do caju, geralmente elas são salgadas. Você não tem opção muitas vezes de escolher cru, e quando tem também o pacote é muito grande, acaba sendo muito caro. E aí ali também você tem a possibilidade de comprar pequenas quantidades e fazer o seu próprio mix, né? Para você levar na sua bolsa, e você vai ver ali uma imensidão de alimentos que vão proporcionar a você realmente que tem aquele prato colorido, sem que você fuja também muito do seu gosto, porque aí você só vai diversificar o tipo de produto e as qualidades dentro dele. Mas isso vai fazer com que você consiga enxergar o alimento também de outra forma. Quando a gente tem esse contato, a gente tem essa percepção, tudo passa a acontecer de maneira diferente. É lógico que quem não está acostumado pode fazer isso de forma gradativa, não precisa todas as vezes, né, comprar dessa forma, mas assim eu tenho certeza que todos nós teremos aí realmente o corpo, no nosso sistema imunológico muito fortalecido, e ele vai estar super agradecido, e porque a gente tem que também respeitar ali a, as fases, né? Vamos colocar assim, nosso corpo também, nosso metabolismo, ele também funciona como as 4 estações do ano. Então também, por isso que eu falo que muitas vezes a gente não vai aderir só legume e verdura, por exemplo. No verão é muito mais fácil comer legumes e verduras e diminuir o número de carboidratos, né? Continuar com as proteínas. No inverno é um pouco mais difícil. Então por que não a gente pegar e incluir esse tipo de carboidrato, principalmente nessa fase do ano, que sejam carboidratos que realmente nos façam bem e que tenha outros também, não só carboidratos, mas a gente tem a parte dos óleos, né? Que são as oleaginosas, que são as castanhas que nós temos aí. A gente também consome amendoim, tem a parte de fibra que a gente tem a pipoca, tem o coco, tem outras coisas, outros produtos aí que são ótimos, excelentes para nós. Então, é importante que a gente também entenda essa parte do corpo. E aí, quando a gente for fazer as compras, a gente dê foco naquilo que nosso corpo vai precisar conforme as estações do ano. Então, no verão, quando você chegar no mercado, geralmente, se você for no mercado também, no verão, né? Eu tô falando, eu falei agora dos lugares a granel, mas também na feira tem muitos produtos a granel. Se você for na feira, então deixa, porque as pessoas vão na feira e elas ficam assim. Eu já percebi que a ponta das feiras, elas são compostas das barraquinhas de pastel e de caldo de cana. Né? Aquelas barraquinhas, aquele cheiro. Então, você já chega na feira, a maior parte tem pessoas que só vão à feira para comer pastel e tomar caldo de cana. Esquecem do restante da feira. E na feira, se você ainda for no horário de xepa, aí vai ser muito melhor, porque aí você consegue negociar com o feirante produtos que ele iria perder, você consegue levar produtos de boa qualidade, né? Auxiliar aí o comércio local, né? Porque esses produtores de feiras livres, eles são locais, então você vai favorecer aí a própria localidade, a sua cidade, a sua região. E aí você vai conseguir levar uma diversidade e uma quantidade muito maior de produtos, além de começar a passar de feira e tomar seu caldo de cana. Então, por exemplo, você vai no mercado, ou você vai na sua feira, quando chegar no verão, vá primeiramente na parte de legumes e verduras e frutas, e aí você vai se basear em fazer compras nessa parte do mercado, ou na feira livre, ou no varejão que você for no hortifruti. Primeiro enche o carrinho daquilo, porque o que acontece também no mercado? Quando você vai no supermercado, ele coloca as gôndolas para que você gaste com supérfluos, né? Então vem refrigerante, vem os salgados, vem os doces, as bolachinhas, todas essas guloseimas. E por último, na maior parte deles, lá escondido, estão os legumes, verduras e frutas. E aí as pessoas já estão de saco cheio no mercado, já encheram o carrinho, acha que está muito caro, vai lá e pega 2 tomates, cebola, alface e vai embora. É isso que acontece, geralmente. E aí acaba também fazendo com que as pessoas não conheçam os outros legumes, porque também elas não têm saco para ir lá e ficar pegando e colocando no saquinho e fazendo uma compra legal. Então, quando você for fazer sua compra, né, e for, por exemplo, no verão, dê prioridade para você ir lá e pegar, né, suas frutas, suas verduras, seus legumes, a quantidade legal, então, que você pode fazer, né? Eu quero, não vou comer menos arroz, né? Eu vou comer menos feijão, porque tá muito quente, muito calor, não tenho tanta vontade assim. Então, você vai na cenoura, na beterraba, a gente tem inhame, né? Para fazer compor um pouco de carboidrato, um pouco de açúcar. Aí depois você pode ir no alface, sim. Aí tem escarola, tem brócolis, tem couve-flor, tem uma imensidão, né, de verduras e legumes, sem contar com as frutas da estação, que aí você também vai procurar sempre consumir da estação.
Quando chegar na época de maior frio, você também vai para essa localidade primeiro, porém realmente focando naquilo que são os carboidratos um pouco mais pesados. Você vai pegar um pouco mais de batata doce, você vai pegar um pouco mais de mandioquinha, você vai pegar a mandioca, e aí você vai pegar também alguns legumes e verduras, mesmo as verduras, aí você vai tentar pegar verduras que tenham maior durabilidade, como um repolho, como uma selga, que refrigerados eles vão durar também bastante, aí você consegue aproveitar bem, né, nesse período, para elas não queimarem tão rapidamente na geladeira pelo período, né, pelo inverno em si, você consumir um pouco menos, e aí depois você vai para os outros lugares, e aí você vai comprar o restante dos produtos a granel, né, isso é bem legal. Então, gente, o que eu queria falar para vocês hoje é isso, né? É realmente a gente prestar atenção e não cair realmente na armadilha do muito do mesmo. E até mesmo se a gente prestar atenção nos docinhos que a gente come, né? A maior parte das pessoas são loucas por chocolate, porque você chega no mercado, 90% dos doces que tem são à base de chocolate, chocolate ao leite, que é pior, porque ele é muito mais açucarado, ele tá ali todo, né, ele não é os 70%. Na minha infância, gente, não tinha tanta diversidade de chocolate assim, a gente tinha pouquíssima diversidade de chocolate. O que tinha no mercado muito, e que nem sempre a gente podia comprar porque o preço era bem mais caro do que é hoje em dia, era doce. A gente fala, né, goiabada marmelada, que, né, você pega um pedacinho assim, já amarra, você fala, meu Deus, que doce é esse? Já fica todo aqui raspando a garganta. Então, você comprava uma lata, durava um mês inteiro, então a gente não comia tanto assim, e a gente comia os doces de bar. Quando tinha lá, ganhava um dinheirinho do vô, do tio, alguém que ia lá, o mesmo pai recebia o pagamento, dava uma pequena, né, sobrava um pouquinho no mês, dava uma quantia para a gente poder gastar ali, sei lá, comprar uma paçoquinha, era assim. Hoje em dia é o contrário, as pessoas vão no mercado e se bobear, elas enchem um carrinho de bolacha recheada, de chocolate, né? E depois elas compram o resto, tá tudo certo. Então, assim, se você também prestar atenção nessa parte de doces, é legal que vocês também fiquem atentos e também dê qualidade e diversidade ao tipo de doces que vocês consomem, tá? Se vocês puderem, então, consumirem doces, já enquanto vocês não têm tempo, não conseguem fugir do industrializado, vocês derem foco para doces à base de frutas, por exemplo, comprar realmente um pêssego em calda é muito melhor do que comer um chocolate cheio de aditivo, porque ele vai ter o açúcar, mas ele não vai ter aquele monte de componentes químicos aromatizantes para te fazer tão mal assim. Tá? Dê preferência para esse tipo de doce, ou se você conhecer alguém que faça os doces, prefira que essas pessoas entreguem para você as compotas de doce, que ela faça realmente os doces, e aí eles também não vão ter conservantes e vão ajudar muito, mesmo que eles possuam açúcar, até que você também consiga fazer a migração gradativa e fazer seu próprio doce, diminuir a quantidade de açúcar, né? Comendo mais frutas realmente in natura ou as frutas desidratadas, porém desidratadas em menor quantidade, porque elas têm maior quantidade de açúcar também do que a fruta comum, né? A frutose ela foi concentrada. E aí tem um outro item também, né? Quando você for comprar fruta desidratada, ela não deve ser glaciada, porque se ela for glaciada, é serviço perdido, né? Ela glaciada, para quem não sabe, né? Se você não sabe o que é glaciada, quando você vai comprar fruta desidratada, você vai ver lá nos potes. Tem mais frutos que nem, geralmente, ameixa, uva passa, elas não vêm glaciadas. Mas às vezes você vai olhar o abacaxi, ele tá glaciado, ele vem com aquela camadinha crocante de açúcar por fora, ele vem branquinho, né? Isso é uma fruta glaciada, então fuja delas, porque a quantidade de açúcar refinado ali é gigantesca e não vai te fazer bem. Então vai ter, além da frutose que está ali super concentrada, o açúcar geralmente que é o branco, que é o que a gente sai correndo na maior parte das vezes, tá bom? Então prefira somente as frutas desidratadas e sempre em quantidade menor. E aí, pessoal, esse é o bate-papo nosso primeiro bate-papo aqui do Papo na Cozinha. Eu vou sempre trazer algumas coisas para vocês prestarem atenção. Como eu disse, se vocês tiverem aí alguma ressalva, alguma dúvida, ou quiserem compartilhar com os nossos amigos, por favor, né, coloquem aí nos comentários, sim, que eu acho super importante, eu quero muito que vocês participem, por isso que eu abri esse canal. Muitas pessoas me perguntam, né, que às vezes eu fico muito mais no Instagram hoje, né? Tenho muito mais publicações no Instagram. E não dá, às vezes, para ter esse bate-papo, essa conversa gostosa, e que às vezes acontece nas lives, né? E aí fica alguns assuntos aí que as pessoas gostariam de saber mais e não tinham um canal.
Então eu recebi vários pedidos, aí eu decidi fazer o Papo de Cozinha, disponibilizar no YouTube todas as terças-feiras, né? As terças-feiras, então, vocês terão disponível conteúdos exclusivos. Esse bate-papo nosso aqui, eu e você, só no YouTube. Ele não vai ter no Instagram, ele não vai ter no Spotify também, que nós temos essa novidade. E aí é tudo, gente, é tudo maravilhoso, é tudo perfeito para que a gente realmente tenha informações que façam diferença na nossa vida, tá bom? Então, muito obrigada aqui pelo nosso bate-papo, pela visita de vocês aqui na minha casa, né? Eu falo visita de vocês porque, né, eu sei que eu tô indo através de um meio de comunicação, mas eu os recebo aqui para que vocês me ouçam, né? E eu possa compartilhar realmente dessa bênção, né? Que é realmente essa vontade de ter uma alimentação mais afetiva, mais conectada e mais natural. Beijo e até a próxima terça!